falar a respeito de uma sinfonia de Beethoven com o Leonardo Bernstein regendo. Não dá pra falar um é melhor ou um é pior, não dá pra falar. Não, isso então nem se fala, mas assim, a própria abordagem que eu vou fazer, é óbvio que ela é baseada no meu gosto. Sem sombra de dúvida. Mas eu não posso usar os mesmos parâmetros para qualquer coisa. Tipo, eu tenho uma fórmula de crítica e ela vale para qualquer coisa. Não, cara, o contexto... O rock dos anos 80 não dá pra analisar baseado em na MPB. psicodelia dos anos 60. Ou na MPB. Não. Ou na música europeia. Não. Ou na música sacra da Ucrânia. Não. A gente... Como você analisa o rock brasileiro? Teve anos 80, foi muito forte. Anos 90 foi outra parada. Como que a gente... Esse é um erro que quase todo mundo comete. De colocar... Não, de achar que o rock surgiu nos anos 80. Não, eu sei. Mas ele estourou nos anos 80, não foi? A profusão de bandas, todo mundo queria ter uma banda de rock. Foi anos 80. Não. 70 já tinha isso? Todo mundo queria ter banda de rock depois da Jovem Guarda. Que foi anos 70? Anos 60. 60? Jovem Guarda, pô. Roberto Erasmo, não é 70? Vanderlei. Não, claro que não. É mesmo? É. Começou lá. Todo mundo queria ter banda de rock. Todo mundo queria ter. Beatles. Quando surgiu os Beatles... Pegar as menininhas... A própria Jovem Guarda foi ela surgiu por causa dos Beatles, da explosão dos Beatles. Então você tem a Jovem Guarda... E do Elvis. 60, mais os Beatles. Você tem a Jovem Guarda. E aí você tem, nos anos 70, uma cena roqueira imensa aqui no país. Imensa. As pessoas cometem um erro de achar... Mainstream ou mais ainda... Rock nunca foi mainstream. Nem nos anos 80? Foi perto disso. Chegou perto. Porque tocava em tudo quanto é lugar, né? Chegou perto, mas por que tocava em tudo quanto é lugar? Por quê? Porque as gravadoras pagavam. Mas se pagavam é porque era o produto da vez. Não, cara. Foi uma época em que as gravadoras investiram no rock, na televisão, principalmente depois do Rock in Rio. Que foi em 85. Tá. Principalmente. E por quê? Porque ali se detectou que havia um nicho imenso de jovens sedentos, prontos para consumir rock brasileiro. E tudo que estivesse relacionado ao rock. E as gravadoras usaram da grana. Aliás, isso é uma coisa que é muito interessante falar. As gravadoras mantiveram no seu cast grandes nomes da música brasileira: Chico Buarque, Caetano, Gil, Bethânia. E Bethânia, artistas que nunca venderam nada. Vender bem, você está falando? Não venderam nada. Nem na época de sucesso deles, de festivais e tudo mais? Se você comparar os números de venda de discos, é o equivalente a nada. É mesmo? Por quê? Porque quem mantinha o fluxo de caixa nas gravadoras eram os artistas populares. Os artistas bregas. Chamados bregas naquela época. Era esse pessoal que vendia muito disco e que ajudou imensamente as gravadoras a bancarem artistas que traziam prestígio. Porque se a coisa dependesse de venda de discos, Chico Buarque, Caetano, Gil, todo mundo tá fora de gravadora. É? É. Então quem manteve esses caras na gravadora, e esses caras davam prestígio para as gravadoras para um público reduzido e de alto poder aquisitivo, e também para os críticos. E que eram os influenciadores da época. De uma certa forma, sim. Eram os artistas populares. E a mesma coisa aconteceu com o rock brasileiro. O rock foi a mesma coisa. Porque o rock brasileiro dos anos 80, que a gente costuma, de uma maneira muito reducionista, Paralamas, Titãs, Barão Vermelho, Kid de Abelha, não sei o que, babá. Todo mundo teve uma projeção midiática maior
nas rádios e nas TVs porque tinha muito dinheiro sobrando nas gravadoras. Que era sobrando. E as gravadoras identificaram que naquela época havia um nicho de mercado popular de jovens que estavam prontos para receber algum gênero que fosse fora da MPB. Quando aconteceu o Rock in Rio em 2005, em 1985, você já tinha ali Paralamas, né? Tanto que inclusive os Paralamas fizeram um sucesso imenso no Rock in Rio. Eles já estavam no segundo disco, cara, no Passo do Lui. Tá. Né? E já tinham lançado Cinema Mudo, Vital e Sua Moto, não sei o que. Verdade. Né? Mas assim, quando aconteceu o Rock in Rio, e aí teve de Abelha, Paralamas, não sei o que, aí se sedimentou a estratégia da gravadora de investir um dinheiro pesado para programa de TV e para as rádios. Até filme, né? Fizeram. Filmes horrorosos, Bete Balanço. Areias Escaldantes. Umas porcarias imensas, assim. Tá próximo ali do Cinderela Baiana. É próximo, você tá entendendo? Mas assim, e as gravadoras continuaram investindo nisso. Tanto que a gente lembra da época do plano cruzado, lembra? Foi nessa época, eu não lembro quando foi. Não, nunca se vendeu tanto disco no Brasil. Por quê? O estouro do RPM, é plano cruzado ou plano real? Eu não lembro. Não, mas qual deles? O dos anos 80. O que parou com a inflação ou o do Sarney foi o cruzado? Foi o cruzado. E o plano real foi o do Fernando Henrique. Que aí ajeitou o lance da inflação. Então foi o plano cruzado. É tanto plano. O plano real aqui é de 1994. Então é o plano cruzado. Na época do plano cruzado, nunca se vendeu tanto disco no Brasil. Foi a época do RPM? Foi a época do RPM. Cara, aquele disco vendeu demais, o primeiro disco, né? Tá entendendo? E o ao vivo, então? O ao vivo, que eles não tinham outro disco, lançou ao vivo e vendeu pra cá. Porque não tinha outra coisa. Então, o que acontece? Então, ali foi um momento em que o rock pop era a bola da vez. Chegou próximo do mainstream. Não era mainstream, então, você acha? Não. O que era mainstream naquela época? Mainstream naquela época, você tinha, por exemplo, o Axé Music. É da mesma época o Axé? Não é? Acho que vem depois, né? Vem depois? Dá uma olhada. Luiz Caldas. Não, porque o Luiz Caldas ia no Chacrinha. O Luiz Caldas é das antigas, Mas eu te cortei, você tava falando lá dos anos 70 e anos 60 que já tinha o rock. Aí você vem dos anos 70. Muito, mas assim, era muito underground. Era total, você tem uma né? safra de rock nacional dos anos 70 sensacional. Fala. O Axé Music, ele surgiu num carnaval da Bahia em 1980. Cara, então, tão antigo assim? Já tinha. Nossa. Já tinha. A lambada. Então. Você tá entendendo? Então o que acontece? A gente precisa entender que o rock, ele chegou muito próximo do mainstream nos anos 80, cara. Mas foi o mais próximo que chegou. Anos 90 deu outra arranhada, ou foi menos? Não, porque a MTV dava traço de audiência. Era um público muito específico. As pessoas têm uma noção de que o rock estourou nos anos 80 por causa da MTV. Cara, a MTV dava traço de audiência. Só que a MTV era uma emissora que falava para um mercado bem restrito, um mercado que tinha um poder aquisitivo um pouco mais alto. E a MTV, ela foi fundamental como formadora de opinião. Ela é o que o YouTube é hoje, seria? Proporcionalmente. Eu acho que é até mais influente porque o YouTube ele é muito disperso. É como se o YouTube fosse uma coisa mais afunilada. E lançava tendências. Exato. Né? Muita gente se beneficiou disso e muita gente se prejudicou quando a MTV morreu. Que a MTV hoje é retardada. Rio Shore, essas coisas. Então, foi o que chegou mais próximo. Isso era uma pergunta ou não? Não lembro como a gente entrou nessa. Não sei mais, entende? Também eu me perdi. Não lembro também. Como a gente entrou no rock? Tudo bem, vai. Manda aí, Lene. A gente conversa sobre qualquer coisa. Exatamente.